Oi, hoje eu mais o Andrei e o Igor vamos apresentar uma análise cognitiva do site da FIT. Bem, como introdução, a gente decidiu que o objetivo desse trabalho era trazer uma análise crítica da interface da DaFit com base na teoria da ação de Norman, de 1986, e também em conceitos de engenharia cognitiva. Bem, escolhemos esse site por alguns motivos. Primeiro, por ele ter uma aparência limpa e agradável, e os elementos visuais são bem organizáveis e intencionais. E outro ponto também interessante é que diferentes seções da plataforma são bastante semelhantes, o que ajuda na usabilidade. Além disso, as ferramentas de busca também, filtragem, compra, chamaram a nossa atenção como funcionalidades centrais que valem ser analisadas do ponto de vista cognitivo. Então, o trabalho está dividido nas seguintes partes: a descrição da interface, as travessias dos golfos, fundamentação teórica e propostas de melhoria, conclusão e as nossas referências. Bem, a Dafit é um e-commerce, né, voltado para moda, que vende roupas, calçados, bolsas, acessórios e itens de beleza, como perfume e maquiagem. E o site ele busca proporcionar uma experiência completa de compra online. Então, as principais ações que o sistema oferece são a busca, filtragem por categoria, marca, preço ou tamanho, e consultar detalhes também, né, desses itens, dos produtos, e adicionar o carrinho para realizar a compra. E para nossa análise, simulamos uma tarefa específica, a tentativa de comprar uma bolsa da marca Ana Capri. Escolhemos essa tarefa porque ela envolve várias etapas importantes, como filtragem, seleção e adição ao carrinho de compra, o que permite observar bem os estágios de ação de Norman. Bem, para encontrar a bolsa desejada, vou mostrar mais ou menos as seguintes etapas que foram feitas. Bem, para encontrar a bolsa, né, que escolhemos, o usuário começaria na página principal. E ele clica em feminino, e do feminino depois só escolhe o cartão de bolsas, que são desses cartões aqui. Vamos até as bolsas. E tem os filtros laterais. Então, vamos buscar pelo filtro de marcas o Ana Capri. Vamos ver uma bolsa aqui aleatória. E nessa página, se o usuário quiser saber mais detalhes, ele rola a tela para baixo e lê a descrição do produto. E para comprar é preciso voltar para o topo e clicar no botão de comprar, que fica na direita, né? E continuar comprando, ou já ir mesmo para a sacola. Então, colocamos aqui para finalizar a compra. E aí, no caso, você pode logar, ou se já estiver logado. E aqui estamos na seção para finalizar a compra. Bom, para falar sobre a travessia dos golfos da nossa análise, primeiro a gente tem que falar da teoria da ação, proposta por Norman, que ela diz que a interação entre o usuário e o sistema, ela envolve ciclos constantes entre o golfo de execução e o golfo de avaliação. Daí, aqui na nossa imagem, a gente consegue entender que, através do objetivo do usuário, ele tem a intenção e, durante todo o ciclo, ele executa a análise, ele executa a ação e a avalia, dependendo da sua interpretação. Agora, falando mais especificamente sobre o golfo de execução, ele é a parte do ciclo que o usuário ele estabelece um objetivo para depois formular uma intenção para daí executar. Durante a demonstração da Larissa, a gente pôde perceber que, para comprar uma bolsa na Capri, que foi o nosso objetivo, a gente encontrou alguns problemas. No site da Dafit, a gente pode perceber que ele tem um excesso de ícones
Ele tem muitos ícones clicáveis, então isso pode acabar confundindo o usuário. E também o scroll dele, que é alinhado, ele é pouco intuitivo. Foi difícil localizar dentro do site e foi mais complicado do que deveria ser. Agora, sobre o golfo de avaliação, Norma vai entender que quando o usuário aplica essa ação, o sistema vai ter uma mudança e o usuário vai perceber ela, tentar interpretá-la e avaliar se ele conseguiu alcançar aquele objetivo ou não. Durante o golfo de avaliação do nosso objetivo, a gente conseguiu identificar alguns problemas no site da Dafit, que foi principalmente que falta feedbacks claros. Por exemplo, durante a demonstração a gente conseguiu ver que quando o usuário clica na seção feminina, a página muda muito pouco, é, continua com o mesmo banner e tudo mais, e isso causa no usuário uma dificuldade em distinguir se, se ele entrou no lugar certo ou não. Então, seria interessante se o site tivesse alguma representação, tivesse algum título que falasse que você está na seção feminina ou não, porque na verdade só muda os ícones que ficam embaixo, demonstrando as seções dos itens, dos produtos. Sobre a fundamentação teórica de nosso trabalho, é importante destacar que a gente se fundamenta na engenharia cognitiva, e a engenharia cognitiva é um campo de estudo dentro da interação humano-computador que estuda o processo de interação usuário-sistema e tem o foco no usuário final, em entender as suas limitações cognitivas, as suas dificuldades frente à manipulação de uma interface, a fim de propor um design de interface eficiente que ampare esse usuário a alcançar o seu objetivo frente às suas limitações cognitivas. E dentro desse campo de estudo, um pensador chamado Norman ficou conhecido por ser um dos pioneiros e por continuar nessa área, e ele propôs uma teoria chamada teoria da ação, que ela divide esse processo de interação em etapas cognitivas, que precisam ser desempenhadas adequadamente pelo usuário, para que uma interface seja caracterizada como eficiente e ele alcance seu objetivo. E diante da avaliação do website da FIT por meio dessa teoria, foram identificados alguns problemas. O primeiro deles é a falta de feedbacks claros. Isso daqui é um problema porque, conforme Norman, a falta de feedbacks claros vai ampliar o golfo de avaliação e o usuário ele vai passar mais tempo tentando interpretar aquelas mudanças de estado do sistema e tentando avaliar qual vai ser a sua próxima ação. Outro problema também identificado foram os scrolls alinhados. E isso daqui é um problema porque os scrolls alinhados ele eleva a carga cognitiva do usuário, porque o usuário ele vai precisar entender peculiaridades específicas da interface para conseguir alcançar o seu objetivo. E conforme Filgueiras, isso é um problema, porque uma interface ela deve ser previsível. O usuário ele não deve precisar pensar muito profundamente para desempenhar uma atividade simples. Outro problema também reconhecido foram elementos redundantes. E dentro da seção principal existem várias partes com elementos de navegação e elementos de navegação repetidos. Isso daqui é um problema porque conforme os princípios de Nielsen, isso daqui fere os princípios de consistência e de previsibilidade, porque o usuário ele vai ficar perdido tentando acessar uma informação, isso vai ser um problema. Outro problema também identificado foi a similaridade visual entre a página principal e a página da seção feminina, porque elas são muito semelhantes e a ponto de o usuário às vezes até ficar confuso se realmente foi feita aquela navegação. E isso daqui é um problema porque, conforme Barbosa e Silva, fere o princípio da discriminabilidade. E em vista dessas coisas agora, quais soluções poderiam resolver essas questões? Primeiro, adotar transições com feedbacks visuais animados. Isso daqui faria com que o usuário ele tivesse uma interpretação mais clara sobre essa mudança de estado do sistema e assim ele também poderia entender melhor essas mudanças de estados porque elas seriam destacadas. Outra coisa que também poderia ser feita para resolver esses problemas são reforçar as diferenças visuais entre as seções, a fim de que o usuário ele não se confunda quando ele navegou uma seção, mas aquela seção é muito semelhante à outra. Então, se as seções fossem realmente visualmente diferentes, o usuário ele teria certeza de que aquela ação dele foi feita. Outra coisa que também poderia ser feita são minimizar os scrolls alinhados e os elementos redundantes. Os scrolls alinhados eles poderiam ser substituídos por o processo de filtragem e se eles não coubessem, eles poderiam ser divididos em duas colunas. Isso ainda facilitaria a compreensão do usuário
ao invés de adotar um scroll aninhado. E diante disso, o que a gente pôde concluir diante dessa avaliação? A gente pôde concluir que uma interface efetiva ela vai muito além de ser uma interface limpa, uma interface agradável aos olhos, mas uma interface efetiva ela deve ser capaz de ajudar o usuário a alcançar o seu objetivo, a prever as ações que ele deve realizar para assim alcançar esse objetivo. E assim sendo, uma interface efetiva ela não se limita apenas a ser agradável, a ser visualmente limpa, mas ela deve também ajudar o usuário a alcançar esses objetivos. Dado esse entendimento, foi percebido que o sistema da FIT ele existe sim problemas em relação ao golfo de avaliação devido a essas questões, e a falta de feedbacks, a redundância de elementos e os scrolls aninhados eles foram características que dificultam sim a usabilidade desse sistema por um novo usuário que não esteja familiarizado com essas questões. E por isso daqui precisaria ser corrigido. Desde já, agradeço pela atenção.